Através do ASME, eu consigo ter uma base de cálculo para chegar com outra PMTA sem ter o prontuário. Você vai usar o ASME, claro, para fazer o cálculo, né? Qual que é o nome disso? É reconstituição de prontuário. Então, as caldeiras, elas obrigatoriamente precisam vir do fabricante com prontuário, que é o prontuário do fabricante. E nesse prontuário tem que ser completo, ele tem que ter memorial de cálculo, certificados de matéria-prima, vai ter tudo ali, tá? Tudo que é necessário para monitoramento da vida útil. Alguns desenhos de conjunto e etc. Mas imagina o seguinte, quando não tem esse material, quando você não tem o prontuário do fabricante, ou ele foi extraviado, ou se perdeu, ou não foi entregue, enfim, você chega lá para inspecionar e não tem, você pode reconstituir. Assim como você reconstitui o prontuário de um vaso de pressão, por exemplo. Quando você reconstitui, você usa o código ASME como base para reconstituir. Então você tem que conhecer todos os parâmetros, todas as variáveis essenciais, a questão da soldabilidade, tudo isso você tem que conhecer, tem que ter os dados para elaborar um prontuário ou reconstituir um prontuário. Geralmente a reconstituição de um prontuário ela tem menos informações do que a fabricação. Você não vai ter como saber que material que é exatamente qual tipo de solda. Então você tem que fazer alguns ensaios e alguns testes para definir então os critérios de utilização para o cálculo com base no código ASME. Então vamos dar um exemplo. Se for uma caldeira de baixa pressão, eu sugiro que você já utilize um material, né, de menor classe de resistência, que é o ASTM A285 grau A, beleza? Se a caldeira é de alta pressão, aí é mais difícil, porque você tem que fazer alguns testes, algumas análises para identificar material e resistência. E aí, na aula 2, eu ensinei vocês, né, a questão, a relação empírica entre resistência do material, né, tensão de resistência do material e dureza em HB. Lembra da continha que eu fiz lá de 0,36? Então, você mede a dureza em HB, pode medir no POD, ou pode medir no Ecotip, né? Ou dureza Vickers, aí depende do equipamento que você tem. Faça a dureza em HB e depois você vai converter isso através desse cálculo, que é a relação empírica, você vai converter em resistência do material. E essa resistência você vai basear então o seu material. E aí você vai no código ASME, no ASME 2D Metric, e lá que você vai ter todas as informações para identificação do material. Geralmente, caldeiras de alta pressão, você usa para os tubulões de caldeira o ASTM A516 grau 60 ou 70. Beleza?